Pessoal do quinto ano, saudade de vocês. Tio André agora vai dar uma pequena explicação, né? Quando a gente vai falar aí da nossa unidade 2 do nosso livro, nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização, a formação dos povos brasileiros, né? E só para vocês entenderem, pessoal, bem rapidinho, colonização, né? O nosso país ele foi colonizado, ou seja, ele foi explorado pela metrópole. A metrópole foi Portugal, né? Entendemos que no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? Digamos assim, foi o descobrimento do nosso país, correto? Então, o que acontece? O que os portugueses fizeram, né? Eles não enxergaram a princípio as riquezas aqui no nosso país. Eles não enxergaram a riqueza que tinha. Então, o Brasil mesmo começou a ser explorado, né? O pau-brasil começou a ser explorado a partir de 1530. Então, demorou 30 anos para eles enxergarem essas riquezas que o nosso país tinha. E que começou? Qual foi esse período de colonização, né? Esse período de exploração foi de 1530 até 1822. Né? Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, né, declarou a independência do nosso país. Né? Nosso país deixou de ser dependente de Portugal e passou a ser um país livre economicamente, né? Um país onde teria sua nação, a sua soberania seria livre, teria um imperador ao qual teria uma constituição, né, que eu vou explicar posteriormente a questão da Constituição, a importância dela no país e tudo mais. Então, pessoal, só para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala, né, do povo brasileiro, é um povo que é uma mistura de raças, né, dos indígenas, que eram os primeiros, né, que estavam aqui no nosso país, que são, eu falo que são os donos raiz, né? E nós temos os africanos, os portugueses, né, os imigrantes, posteriormente aí no finalzinho do século XIX, com o fim da monarquia, né, o início da república, começou-se a questão da imigração para o nosso país, a construção de capitais como Belo Horizonte. Mas nesse conteúdo aí do capítulo 2, especificamente, eu vou falar sobre essa questão da colonização, tá? O que aconteceu, né? O tipo de colonização nossa foi uma colonização predatória, ou seja, de exploração. Né? Nós tivemos a exploração do pau-brasil, né? Depois nós tivemos o ciclo do ouro também, que foi explorado aí, né? Minas Gerais foi um grande fornecedor de ouro, né, para a coroa portuguesa. Nós vamos falar da chegada da família real ao Brasil, né, em 1808. A família real chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro se torna, né, o polo, digamos, da família real, e com isso foi melhorando as questões econômicas, as questões sociais do nosso país. Né? Dom João VI, ele criou-se, né, o Banco do Brasil, foi o primeiro banco aqui, criou-se, né, o Museu Nacional, enfim, biblioteca. Então as pessoas começaram a entender, né, que para o desenvolvimento de uma nação precisaria de independência econômica, geração de emprego e pelo menos saber ler, né, e escrever, que a maioria do povo daquela época não sabia nem ler nem. E foi, pessoal, nesse período colonial que surgiu as primeiras vilas, as cidades no Brasil. Nesse período as pessoas se identificavam como locais onde se residiam. Os grupos que faziam parte de seus cotidianos, né, também, gente, o que acontece? Possuíam, né, direito a participar da vida política. As pessoas não tinham muito esse direito na época. A vida política ela era excluída para os indígenas, para os negros que eram escravizados na época, as mulheres e os pequenos e médios comerciantes. Né? E quem dominava essa questão política era apenas a elite econômica na época que tinha esse direito. Em 1808, a família real portuguesa veio para a colônia do Brasil, né, e esse evento abriu espaço, né, para que o Brasil finalmente conquistasse a liberdade de Portugal. A mudança provocada pela vinda da família real para o Brasil foram aprofundadas, né, por
Dom Pedro I. Vocês, pessoal, aí do 5º ano, pedi para vocês assistirem a novela O Novo Mundo, que está passando na Globo. Ela retrata um pouquinho sobre essa questão do primeiro reinado. Logicamente existe uma ficção, igual, por exemplo, os personagens principais da novela, né? Assim, os protagonistas, que é a Ana e o Joaquim, eles são personagens fictícios, mas o foco, né, existe o foco histórico na questão dos marcos do primeiro reinado. Inclusive, atualmente, hoje ou amanhã, aliás, está passando nessa semana, o dia que vai ser considerado o dia do dia do fico, né? Que é o dia, foi no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, né, juntamente com as províncias, né, do Brasil, né, os estados do Brasil na época chamados de províncias, eles fizeram uma pressão, né, na verdade as cortes portuguesas estavam passando, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e queria que o Brasil voltasse a ser a colônia mesmo de exploração, sem nenhum departamento público que foi criado na época por Dom João VI, que virasse aquela colônia de exploração sem a questão de fazer comércio com nenhum país, né? E aí o que acontece? Dom Pedro, ele lutou pelo povo brasileiro, né? Ficando, não indo, não aceitando a pressão das cortes portuguesas. E aí ficou no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o dia do fico, né? Foi o dia que Dom Pedro falou assim: eu vou ficar no Brasil. O Brasil é uma terra maravilhosa e o povo merece ter dignidade com a liberdade econômica, né? Com a liberdade do crescimento do nosso país. Então isso está sendo retratado na novela essa semana, galera. Então assistam, vão assistir, vão ver que vai ser bem legal. Está sendo bem legal e bem retratado esses pontos históricos na novela Novo Mundo. No mais, um forte abraço para todos vocês. Nós vamos se ver na próxima sexta-feira no Zoom. E eu vou dar essa aula falando um pouquinho, né, sobre o primeiro reinado no nosso país, um pouquinho da Constituição, a primeira Constituição do nosso país e tudo mais. Tá bom? Nós vamos falar dos poderes também que o nosso país, na época do Império, tinha, né, que aí foi criado o poder legislativo, executivo e judiciário, né, e tinha o poder moderador, que era o poder de Dom Pedro I, que eu vou estar explicando na aula, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, fiquem em casa, galera, estudem, forte abraço para o 5º ano, saudade de vocês e a gente se vê no Zoom muito em breve. E vamos fazer as atividades, valeu? E tô gostando demais das atividades que eu tô recebendo aí que eu pedi os personagens históricos, né? Que pedi para vocês desenvolver os personagens históricos, fazer, né, uma caracterização dessas pessoas que fizeram tanta diferença no nosso país, para o nosso país ter liberdade, para o nosso país ter igualdade, para o nosso país ter democracia e para o nosso país ser um país livre, um país que deixou de ser colônia e passou a se tornar um país livre. Tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom e valeu!